Efésios 2, do 1 ao 10. Todos acharam o texto bíblico? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Os irmãos já repararam que algumas árvores possuem raízes tão grandes que são capazes de destruir uma calçada e até mesmo muros? De repente, se você olhar aquela árvore sem as suas raízes, ou quando ela está novinha, você não consegue perceber o tamanho do estrago que ela fará. A raiz é muito mais profunda em algumas ocasiões do que a própria árvore em si. O tamanho da raiz é maior do que o tamanho de algumas árvores. Assim é quando nós falamos da salvação em Cristo Jesus. Embora todos nós repitamos todos os dias que Deus é a nossa salvação, nós repetimos textos da Escritura, por exemplo, como Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. Nós falamos que Deus é o nosso Salvador constantemente, mas nem sempre nós percebemos, meditamos sobre a profundidade que é dizer isso. Deus é a nossa salvação. O que significa, meus irmãos, na verdade, o fato de que Deus é o Salvador da igreja? Afinal de contas, você sabe disso. Deus é o Salvador da igreja. Mas o que significa isso? Existem alguns textos da Escritura que podem resumir, sintetizar o significado desta coisa tão profunda que é o fato de Deus ser o Salvador da sua igreja. Mas talvez o texto que responde mais questionamentos, um dos mais profundos, seja esse texto clássico da palavra de Deus, que nos mostra, através de respostas a perguntas fundamentais, perguntas que fazem parte da raiz do pensamento do que é ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto responde a perguntas essenciais. Afinal de contas, meus irmãos, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo a essa igreja em Éfeso, na Ásia Menor, local hoje onde se localiza a Turquia. Essa carta foi escrita e é considerada uma das cartas clássicas porque ela tem uma eclesiologia muito profunda. Eclesiologia nada mais é do que o estudo sobre a igreja. O que é a igreja? De onde ela veio? Quando começou o plano de Deus? Quando Deus elegeu pessoas? O que Deus fez? O que Jesus fez? O que o Espírito Santo fez? Todas essas perguntas são respondidas no contexto dessa carta. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa identidade como igreja? Paulo, então, explanando a sua doutrina da igreja, a sua eclesiologia, ele chega a determinado ponto em que ele fala sobre o fato de Deus ter salvado a igreja. E dentro desse escopo, dessa perícope, desse trechinho, nós vemos então perguntas extremamente importantes serem respondidas. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 perguntas a respeito da salvação em Cristo que esse texto responde. São perguntas básicas,
mas o seu significado é muito profundo. A primeira pergunta, quando nós olhamos para esse texto, é nos perguntar o que Deus fez. O que Deus fez? E a resposta é, olhando para esse texto, Deus nos tirou de um estado desesperador. Isso Deus fez. Deus nos tirou de um estado, de uma condição, de uma situação desesperadora por diversos aspectos. Entre eles, nós observamos o texto, olhe para o seu texto em relação a nós mesmos, como nós estávamos antes de Cristo Jesus. Em relação a nós mesmos. A resposta de Paulo é: éramos escravos do pecado. Éramos escravos do nosso próprio pecado. E ele diz isso no versículo 1, parte do versículo 2 e também no versículo 3, sobre essa nossa condição e o que Deus fez por nós. E ele diz: Ele, Deus, nos deu vida, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. A metáfora de andar no pecado, andar é um estilo de vida. O pecado era, de todos nós, antes de sermos cristãos, um estilo de vida, algo que nós amávamos, algo que nós cometíamos sem nenhum tipo de pudor. Paulo está falando sobre isso. No versículo 3 ele diz o seguinte, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que Deus fez? Nos tirou de uma situação desesperadora. Em relação a nós mesmos, éramos escravos do nosso próprio pecado. Mas não só em relação a nós mesmos. Em relação a Satanás, esse texto vai responder. E ele vai dizer que em relação ao diabo, éramos também escravos de Satanás. E ele diz, o texto, no verso 2, na parte B do texto, observe: vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês andavam escravos do vosso pecado e escravos de Satanás e de seus demônios. Se isso não bastasse, e se parasse por aí, eu acredito que a nossa situação anterior à fé cristã seria menos desesperadora. Mas o apóstolo Paulo avança, e ele vai falar sobre a nossa condição, não só em relação a nós mesmos, ou a nossa relação com Satanás, outrora, mas a nossa relação com Deus. E é aqui que o negócio fica mais difícil. Porque ele diz, amados irmãos, verso 3, parte B, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando nascemos, já nascemos debaixo da ira, palavra aqui grega ódio, ira, justiça, juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, é acertado nós dizermos que este texto responde à pergunta o que Deus fez. E ele fez o que? Nos tirar de uma situação totalmente desesperadora. Escravos do pecado, escravos de Satanás e considerados inimigos de Deus. E Paulo inclui toda a humanidade que está sem Cristo. Ele diz assim, como também os demais. Amados irmãos, irmãs, não há situação mais desesperadora do que essa. Aquele que está preso em uma cadeia não está em uma situação tão desesperadora quanto essa. Aquele que está sem liberdade por conta de uma condição física, emocional ou até mesmo física mesmo, uma doença física, não está em uma condição tão desesperadora quanto esse quadro que o apóstolo Paulo está pintando aqui. É o quadro mais devastador, mais desesperador que alguém poderia pintar a respeito da verdade sobre aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor. E nessa primeira pergunta nós aprendemos coisas importantes. Você, crente, antes de ser crente, você não estava numa situação mais ou menos. Às vezes a gente se esquece disso. Eu era quase crente. Eu já era bonzinho. Eu não era muito ruim. Não, você não estava numa situação mais ou menos. Era essa a situação que você estava descrita aqui pelo apóstolo Paulo. Escravos do pecado,
escravo de Satanás e debaixo da ira do próprio Deus. Agora eu me dirijo àqueles que não são crentes, pois muitos que fazem parte da igreja não são crentes. E muitos daqueles que nos ouvem nas redes sociais também não são crentes. E eu quero dizer para você, a tua situação é exatamente esta daqui. E você pode dar qualquer tipo de desculpa, dizendo, não, mas eu não posso ser escravo do diabo. A Bíblia diz que você é escravo de Satanás. Não, mas eu não posso ser escravo dos meus próprios pecados. A Bíblia diz que você é escravo dos seus próprios pecados. E veja, irmãos, Paulo se inclui exatamente nesse contexto. Olha só, Paulo diz assim, às vezes ele fala para os crentes, ele fala vosso, né, se dirige aos crentes, e às vezes ele se inclui também. E quando se trata da ira de Deus, ele diz assim, éramos, todos nós, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa parte desse texto me deixa perturbado. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que antes de ser cristão, embora ele fosse um bom moralista, um bom religioso, alguém que não tinha nenhum pecado escandaloso a ser denunciado, com certeza, porque ele mesmo dá testemunho lá em Filipenses capítulo 3, de que ele era irrepreensível quanto à lei. Ele está dizendo que ele, nessa condição, era escravo do próprio pecado, era escravo de Satanás e estava debaixo da ira de Deus. Portanto, se você não está em Cristo, você pode ter uma vida moral diante dos homens aparentemente perfeita. Você está caminhando para o inferno mesmo assim. O que Deus fez por nós? Nos tirou de uma situação desesperadora. Mas esse texto, irmãos amados, responde uma outra pergunta importante. Por que Deus fez? No sentido de, qual o motivo? Qual a razão? Como diria o Chaves, qual o motivo, razão ou circunstância de Deus ter feito isso? Por quê? Será que Deus viu alguma coisinha na gente? Será que está certo aquele hino que diz assim, como Zaqueu, quero subir, né, na árvore e chamar a atenção de Deus? Será que alguém consegue chamar a atenção de Deus? Não. O motivo, a razão, a circunstância e o porquê Deus fez isso está registrado no versículo de número 4 e parte do versículo 5. Por que Deus fez isso? Verso 4 diz o seguinte, meus irmãos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e o verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que Deus fez isso? Pelo seu amor e pela sua misericórdia, simples assim. Nós não sabemos exatamente o motivo por que Deus salva a igreja, mas nós sabemos quais não são os motivos. Não é pela aparência, não é pela inteligência, não é pela classe social, não é pela religiosidade, não é porque alguém pode chamar mais a atenção de Deus. Nós, como seres humanos, podemos, meus irmãos, ser influenciados por questões externas e ficarmos com pena de uma pessoa pela condição externa dela. E muitas vezes temos pena, por exemplo, de pessoas que estão à sarjeta. Mas a condição externa pode às vezes nos enganar, mas não engana a Deus. Ninguém merece a salvação. E é aqui que, irmãos, o amor de Deus, ele se agiganta. Porque se a base da nossa salvação for alguma coisa boa em nós, o amor de Deus diminui. É um amor humano. Porque nós somos assim. Afinal de contas, nós elegemos os nossos amigos, colegas, pessoas mais próximas, de acordo com interesses que nós temos. É natural em certa medida, mas Deus não é assim. Quando nós dizemos que a salvação, o motivo, aquilo que motivou Deus salvar a igreja, é puro amor e pura misericórdia, é porque é puro mesmo. Não é misturado com nada. Não é misturado com nenhuma impressão externa. Deus, em sua substância e essência, não pode ser modificado. Existe um atributo de Deus, claro, na Bíblia, que chamamos de imutabilidade de Deus. Ele não pode ser influenciado por nada externo. Nada move o coração de Deus. O nosso coração é diferente, né? As circunstâncias nos movem.
mas as circunstâncias não movem o coração de Deus. Por isso, a pergunta, por que Deus fez isso? Por que você está aqui? Por que Deus te salvou? Por puro amor, por pura misericórdia, meu irmão, minha irmã em Cristo. Às vezes nós temos um pensamento, lá no fundo, que pode nos incomodar, que é a ideia de que lá no fundinho a gente fica pensando, eu acho que eu sou um pouco especial. Deus deve ter algum tipo de motivo. Não. O texto diz, abundante misericórdia. O texto diz, grande amor ou imenso amor. A palavra polis, de abundante, muito, por pura graça de Deus. A terceira pergunta que esse texto responde, meus irmãos, meu irmão e minha irmã em Cristo, é como Deus fez isso. O que Deus fez? Deus nos tirou de uma situação desesperadora. Por que Deus fez? O que motivou a Deus? O seu amor e a sua misericórdia. Mas como Deus fez isso? Afinal de contas, tinha que existir um método, tinha que existir um modo. Uma coisa é Deus intencionar nos aproximar dele, só que Deus é puro e nós somos impuros. O que acontece quando o impuro se aproxima do puro? Diante de Deus, seríamos fulminados. Alguém tocou na Arca da Aliança no Antigo Testamento e morreu. O nosso irmãozinho Uzá. Por isso, essa pergunta é importante, irmãos. Como Deus fez isso? E esse texto responde de uma maneira muito maravilhosa. Deus fez isso nos salvando, o modo que Deus usou, pela graça. Simples assim, né? Meu Deus. É tão simples se a gente começar a pensar, irmãos, a gente começa até a se emocionar. Porque é muito profundo isso. Como pode Deus querer me salvar e Deus dizer o seguinte, olha, você não tem que fazer nada para ser salvo, é de graça. Opa, calma aí. É por pura graça. Observem o texto das Sagradas Escrituras, meus irmãos amados. O texto diz claramente que foi pela graça. E aqui a gente pode trabalhar essa questão de duas maneiras, com dois pontos importantes. Primeiro, é a gente entender de uma vez por todas que a salvação não custa nada. Às vezes a gente quer colocar algumas coisinhas junto com a salvação, né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, essas coisas que nós temos que fazer não são causas da salvação, são consequências. A gente não pode colocar e confundir isso. Porque senão a gente coloca uma causa da salvação que Deus simplesmente não falou. Deus diz que a salvação é pela graça e pronto. Não custa nada. A salvação não custa nada. Vamos observar como isso está no texto? Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Simples assim, pela graça. Estou falando nenhuma novidade, né? Mas, irmãos, a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com a ideia de que a salvação é pela graça. Por isso essa doutrina da graça tem sido deturpada. Satanás odeia essa doutrina. O ser humano odeia essa doutrina. Porque nós vamos, muitas vezes, nos posicionar de duas maneiras em relação a essa doutrina. Ou pensamos assim, é pela graça? Então não vale muita coisa. Já comprou um presente caro para o seu filho? Já comprou? Presente caro? Esses super-heróis aí são caros, viu? Homem-Aranha. Agora, irmãos, inventaram 3 tipos de Homem-Aranha.
É o Homem-Aranha preto, o Homem-Aranha vermelho, a Mulher-Aranha fantasma. E o valor. Aí você pega e dá um presente para o seu filho. Já aconteceu isso com você? No aniversário, seu filho vai lá e ganha um presente caro. Aí, de repente, ele pega o presente, deixa de lado, pega o plástico que envolve o presente e começa a brincar com o plástico. Sabe o que é isso? É alguém que não entende o valor daquilo que tem. Às vezes a gente faz isso com a salvação. A gente entende assim, poxa, é de graça, então eu vou brincar. Não vale muita coisa mesmo? A gente não sabe lidar com isso. Por outro lado, às vezes, a gente age de outra maneira equivocada. Às vezes a gente pensa assim, poxa, isso vale muito. Não é possível que seja de graça. É o mesmo que alguém chegasse para você e... Esses dias meu celular estragou, sabe? Então eu vou falar do celular. Né? Aí depois alguém me deu um celular. É mesmo que alguém chegasse para você na rua e te desse um iPhone novinho lá. Qual que é o último iPhone que saiu? 14. Alguém na rua te desse um iPhone 14 lá. É o seguinte, eu não sei quem que você é, mas toma aqui, ó, para você. Você não ia achar estranho? Você não ia ficar desconfiado? Você ia pensar um monte de coisa. Será que isso é roubado? O que essa pessoa quer? Porque quando a gente acha que uma coisa tem muito valor, a gente desconfia. Então, às vezes, a gente fica assim em relação à salvação. Será que é de graça mesmo? A gente fica constrangido. Será que é de graça? Eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisinha. E esse mais alguma coisinha é uma heresia, porque não tem que fazer mais nada. É consequência da salvação, não é causa da salvação. A salvação é pela graça e só poderia ser conquistada por Cristo Jesus na cruz, simples assim. A ideia, irmãos, não é se teríamos possibilidade de nos salvar ou não. A ideia bíblica é que nós somos incapazes de sermos salvos. Simples assim. Se Deus desse centenas de vidas para todos nós e dissesse assim, ó, vai lá, tente se salvar. A gente ficaria tentando, e a gente só iria amontoar mais pecados e dívidas em relação a Deus sobre a nossa cabeça. Por isso, meus irmãos, não há possibilidade de se salvar. A Bíblia vai falar claramente sobre isso. Diante de Deus, nós estamos completamente condenados. Por isso, não podemos comprar a salvação. Não há um meio humano criado por seres humanos que possam fazer com que uma pessoa seja salva. A Bíblia vai falar isso de diversas maneiras. O texto bíblico vai falar sobre a parábola do credor incompassivo, que devia 10.000 talentos. Uma quantia tão exorbitante que mal poderia ser calculada na época. Significando que aquilo que o ser humano deve para Deus é impagável. No Salmo 51, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Em Romanos 3, a Sagrada Escritura diz que não há um justo sequer. Todos pecaram. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus. Ou seja, intelecto, todas as nossas faculdades, a nossa vontade, tudo isso foi afetado pelo pecado. Colossenses 2,14, o texto sagrado diz que a cédula que era contrária a nós, a lista de pecado que era contrária a nós, foi cravada ou encravada por Jesus da cruz. Jamais poderíamos, meus irmãos, comprar a salvação. Por isso, para nós, a salvação não custa nada. Nada. Recentemente, a seleção brasileira convocou alguns jogadores e algumas pessoas desses jogadores até choraram, né? Fica emocionado, é óbvio. Um chamado desse, uma convocação dessa. Mas essa convocação é pelos méritos. Essa convocação é porque a pessoa mereceu. O chamado que Deus faz para todos nós, para a igreja, é imerecido. Por isso, meus irmãos, e veja, eu quero expandir isso daqui e dizer o seguinte, que não é só a salvação. Cada momento de alívio que você tem na sua alma, a tua vida pode ser a pior vida, mas você tem algum momento de alívio. Você tem algum momento de alegria, mesmo nos momentos mais difíceis. E cada segundo de alegria, mesmo que haja uma gota
de misericórdia sobre a sua vida. Essa única gota de misericórdia é fruto da graça de Deus. Você não merece essa única gota de misericórdia. É isso que esse texto está dizendo. E se fôssemos vindicar e cobrar a Deus, se chegássemos a essa loucura de dizer, Senhor, nos dá aquilo que merecemos, os irmãos já sabem a resposta. Ao mesmo tempo, meus irmãos, estamos falando ainda de como Deus nos salvou. Ao mesmo tempo que a salvação não custou nada, eu tenho que dizer uma outra verdade. A salvação custou tudo. Ela não custou nada, mas ela custou tudo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que existe uma figura central dentro da salvação. E essa figura central é a pessoa que é a figura central da igreja. É aquele que é o cabeça da igreja. É aquele que deve aparecer na igreja. É aquele que deve ser glorificado. É aquele que o Pai aprove ao Pai fazer com que toda a glória só chegue ao Pai através dele. É aquele que é o único mediador. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque se a salvação não custou nada para nós, ela custou tudo. Aquilo que Deus tinha de mais precioso, Deus deu para que nós pudéssemos ser salvos. E por isso que esse texto vai ter, irmãos, diversos modos na língua em que o texto foi escrito, chamado de dativo, que são modos que expressam uma união. E nós vamos perceber que essa salvação só foi dada de graça para nós, porque tudo isso foi conquistado em união, essa linguagem é uma linguagem paulina, união com Cristo. Observem o texto e os irmãos vão perceber. Observem, versículo de número 5, olha só. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu, o que está escrito aí? Nos deu vida juntamente com essa palavra, em união com Cristo. Nós estávamos perdidos, mas agora em união com Cristo, Deus nos deu vida. A salvação custou tudo. Observe, por exemplo, o versículo 6, olha só. E juntamente com Ele, de novo essa palavrinha, né? Em união com Cristo, Ele nos ressuscitou. Nós ainda não fomos ressuscitados, mas nós já fomos ressuscitados espiritualmente. E a certeza da ressurreição é tanta que o apóstolo Paulo vai colocar isso como no passado, e dizendo que em Cristo, quando Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós, igreja, em Jesus Cristo, também morremos e já ressuscitamos. Por isso, unidos a Cristo, nós temos a salvação que Cristo conquistou. Versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em união com Cristo. Percebam isso, irmãos. Versículo de número 7, observe. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em... Versículo 10, os irmãos podem ler? Pois somos feitura dele, criados em Cristo, irmãos amados. Por isso nós temos todas essas evidências que Paulo está dizendo claramente que a salvação não custou nada, mas ao mesmo tempo Paulo está centralizando a figura de Jesus Cristo e mostrando que tudo que nós temos foi conquistado em união com Cristo. Deu vida juntamente com Cristo, em união com Cristo. Ressuscitado juntamente com Cristo. Em regiões celestiais juntamente com Cristo. Mostrando a bondade para conosco em Cristo, verso 10, criados em Cristo Jesus. A salvação custou tudo. A salvação custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque se Deus dissesse simplesmente isso, está vendo, vocês não podem pagar pelos vossos pecados, então eu salvo vocês pela graça. Se fosse só isso, Deus seria injusto. Ele seria a semelhança de qualquer juiz dessa terra, que simplesmente olha para um assassino e se compadece desse assassino e diz assim, quer saber? Está perdoado. Vamos apagar o seu processo aqui, pode ir embora. Isso não seria injustiça? Se isso seria injustiça nos moldes humanos, quanto mais nos moldes daquele que é o mais justo de todos. Por isso, Deus só poderia perdoar pela graça
os nossos pecados se esses pecados fossem, obviamente, pagos. Daí então não é só um perdão. Daí então é um perdão em Cristo. Daí então não é só uma nova vida. É uma nova vida porque Cristo comprou. Daí então não é só uma ressurreição, mas é uma ressurreição em Cristo. Daí então não é só uma nova criação, mas é uma nova criação em Cristo. Por isso Cristo é a figura central do Evangelho, é a figura central da Escritura e a figura central da igreja, meus irmãos. Isso demonstra para nós como o pecado é sério diante de Deus. O pecado é algo extremamente sério diante do Senhor. Jesus vem de maneira perfeita, sofre, é humilhado, é cuspido, é torturado, colocam nele uma coroa de espinhos, ensanguentado, dilaceram Jesus na cruz, o torturam na cruz. Tudo isso, meus irmãos, segundo Isaías 53, o próprio Pai fez com Jesus Cristo. Não era o diabo que estava colocando Jesus na cruz, nem mesmo os homens. Em primeira análise, e no sentido de causa primária, era o próprio Deus que estava na figura de Isaías 53, se agradando de moer. Isaías 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Oh, meus amados, Jesus Cristo conquista essa salvação. Cada gota de sangue de Jesus Cristo é por causa dos nossos pecados. Pecados que nós nem temos condições de mencionar. Pecados dos mais sórdidos. Alguns dos quais temos perturbações de pensar. Naquele momento na cruz, Deus estava considerando o seu próprio filho como tendo cometido aqueles pecados, embora ele não tenha cometido. Por isso Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em todas as outras frases de Cristo na cruz, Jesus chama Deus de Pai. E nessa, ele diz: Deus meu. Toda a paternidade não estava sendo sentida naquele momento. Por quê, irmãos? Por causa de uma coisa que às vezes a gente brinca com o pecado. Às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente não acha que é um problema. O problema na nossa vida, às vezes, parece ser um conforto que a gente não tem. Algum tipo de bem que a gente não tem. Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. O problema é o pecado, gente. Esse é o maior problema que foi resolvido por Cristo Jesus. Então, assim como na criação, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Assim na nova criação, sem Ele, sem Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. Tudo é por Ele, tudo é através dEle, tudo é para Ele. Toda a honra e glória sejam dadas ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que conquista a salvação para a sua igreja. Amém? Como Deus fez? Pela graça. Isso não custou nada, mas ao mesmo tempo custou tudo. Mas esse texto vai responder mais uma pergunta. E essa pergunta é: para que Deus fez isso? Se nós observamos, irmãos, que o que Deus fez foi nos tirar de um estado desesperador. E nós observamos também que a razão, o porquê de Deus fazer isso, simplesmente é pela sua grande misericórdia e grande graça. Nós observamos também que o método de Deus fazer isso é simplesmente pela graça, perdoando. Nós não tínhamos condições de fazer, Deus simplesmente nos dá e pronto, acabou, e Cristo paga por nós. A quarta pergunta pertinente é: para quê? Qual é o alvo de Deus fazendo tudo isso? É o mesmo motivo de Deus fazer tudo, de Deus criar tudo. E eu já vou adiantando que não é como dizem por aí: você é o centro. Ele é o centro. Tudo Ele faz para a sua própria glória. E por isso a pergunta é: para que Deus fez isso? A resposta é: para a sua glória. Com que objetivo Deus faz isso? Para a sua glória. Nós temos, irmãos, vivemos em uma era politicamente correta, em que a própria figura de Deus
apresentada pela maioria daqueles que dizem acreditar em Deus, no Deus bíblico, é uma figura de um Deus fraco. Um Deus que fica implorando para a pessoa aceitar Ele. Aceite Jesus. Vem aqui na frente, aceite Jesus, as pessoas dizem. Como se Cristo estivesse implorando, né? Ali para a pessoa, implorando, aceite. Não, essa não é a figura do Deus da Escritura. A Escritura mostra um Deus que tem tudo sob controle. Os seus planos não podem ser detidos. Ele quebra o coração de quem Ele quer no momento em que Ele quer. Ele chama eficazmente e irresistivelmente alguém no momento que Ele quer para a salvação em Jesus Cristo. Por isso, Deus faz tudo para a sua própria glória. É difícil também a gente entender isso, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, que tipo de ser é esse? Talvez, quando eu falo a gente, estou falando de maneira retórica, né? Esse mundo. Às vezes as pessoas podem pensar, que tipo de ser é esse? Um ser que só quer a glória para si. Porque se a gente pensar em moldes humanos, um ser humano assim é estranho, né? Um ser humano que só quer chamar a atenção para si e só quer a glória para si é um ser humano problemático. Mas sabe por quê, irmãos? Entre outras coisas, Deus é um ser muito perfeito, que está muito acima da nossa compreensão. Às vezes, as pessoas reconhecem e glorificam o ser humano por alguns dons que o ser humano tem. Mesmo o ser humano sendo um miserável, na linguagem de Martinho Lutero, saco de vermes. Determinado jogador de futebol, milhares de pessoas vão até determinado lugar para pegar um autógrafo dessa pessoa. Determinado cantor, lembram-se dos shows do Michael Jackson? Pedrinho já passou dessa fase, tá? Agora é Homem-Aranha. Milhares de pessoas iam até aquele lugar. Irmãos, se um ser humano falível, comedor de arroz e feijão, por causa de alguns talentos que se sobressaem em relação aos outros, já requer glória para si, e milhares reconhecem que essa glória é devida, não tem como a gente imaginar um ser perfeito, que não tem nenhum defeito nos seus atributos, onde não há sombra de variação, um ser que nunca erra, um ser que está fora do tempo, e todas as coisas que ele planeja já estão planejadas, um ser onde não há nenhum tipo de mancha, um ser, na linguagem de Paulo, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e jamais poderá ver. Simplesmente nós não temos condições de conceber a ideia de Deus. Ele é muito maior. Todos os antropomorfismos, antropopatismos, as figuras de linguagem relacionadas a Deus na Escritura nos dão apenas uma noção, ainda que verdadeira, mas apenas uma noção de quem Ele é. Ele é muito mais do que aquilo que poderíamos pensar. Por isso, se existe um ser assim, que criou todas as coisas, esse ser merece toda honra, glória e louvor, inevitavelmente. Ele é digno de todas as coisas. Paulo diz em Atos 17, em Atenas, nele nos movemos e existimos. Cada respirar, cada passo que eu dou, para o lado, para frente ou para trás, tudo depende dele. Todo o movimento de translação da terra, de rotação desse universo que está sempre em movimento, tudo se deve a esse Deus. Porventura, ele não merece toda a honra, glória, louvor e adoração? Se minimamente pensarmos no Deus da Bíblia, minimamente, nós simplesmente tiramos a nossa coroa e colocamos aos seus pés. Senhor, que está aqui, ó. É o Senhor que merece a honra, a glória, o louvor e a adoração. E por isso, meus irmãos, nós vemos expressões desse tipo nas Escrituras. Isaías, quando se depara com a visão de Deus, uma visão de Deus, ai de mim que vou perecendo, pois eu sou pecador. Nas palavras de João Calvino, quando Calvino se refere a Deus, ele dá o exemplo do sol. Nós só percebemos como os nossos olhos são fracos quando nós olhamos para o sol. Aí a gente percebe que a luz do sol é forte. Isso significa que quanto mais olhamos para Deus e pensamos nos seus atributos, mais percebemos como somos frágeis e fracos. Por isso Isaías disse, ai de mim que vou perecendo. Por isso, meus irmãos, não há nenhum ser nessa terra que mereça honra, glória e louvor, somente Deus. Só Ele é digno de glorificação. Tudo que Ele faz é perfeito. Lembra-se do livro de Jó? Toda a história de Jó aconteceu
um episódio dramático. Os filhos de Jó morrem, ele perde tudo. Nós observamos Jó lamentando. Chegam perto dele 3 dos seus amigos e ficam uma semana sem falar nada, tão impressionados que eles ficaram. Elifaz, Bildade, Zofar, 3 amigos de Jó, e começam a analisar a situação. Eles falam, Jó fala, eles falam, Jó fala. No final aparece um homem chamado Eliú, e começa a falar também. Jó questiona, não peca, não blasfema, mas questiona, amaldiçoa o dia que ele nasceu. E depois ele faz Bildade, Zofar e Eliú aparecerem. Deus se manifesta a Jó. E o que Deus faz com Jó, irmãos? Deus diz: agora estou aqui para te consolar. Não. Deus repreende Jó. Deus faz cerca de 80 perguntas para Jó, questionando Jó em relação à sua soberania. Entre elas, Jó, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando as estrelas se alegravam? Onde você estava quando eu criei isso ou aquilo? Deus mostra a sua soberania para Jó. Deus mostra que Jó não sabia do que estava falando, não sabia de nada e não entendia, de fato, quem era o Deus que ele servia. Por isso, depois disso, Jó diz aquela famosa frase: eu te conhecia só de ouvir falar, agora me veio os teus olhos. Quer dizer, agora eu sei que Deus é soberano, é Senhor sobre todas as coisas. Tudo isso para dizer, irmãos, por que Deus faz isso? Ou melhor, para que Deus faz isso? A salvação. Deus salva a igreja. Para a sua própria glória. Olha só isso no texto. Verso 7, observem. Os irmãos podem ler o verso 7? Isso, então, para mostrar a sua graça em Cristo Jesus. Deus quer evidenciar algo. E se tratando de Deus, isso não é ruim. Ele quer demonstrar: eu sou um ser gracioso. E em Cristo Jesus, eu salvei pessoas. Observem, por exemplo, o versículo 9, olha só. A salvação não é de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, Deus quer que a glória seja dele. Por isso a salvação não é pelas obras, mas é pela graça, sem as nossas obras, porque Deus quer que a glória seja somente dele, para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, alguém se gloriar de algo nesse sentido, simplesmente é a quebra do primeiro mandamento: somente ao teu Deus adorarás. Só ele merece culto, glorificação. Versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o texto está dizendo para quê? Para a glória de Deus. Para boas obras, não por causa das boas obras. As boas obras são importantes, por isso que a gente não pode dizer o seguinte: não, a salvação pela graça, então não preciso fazer nada. Não, você não precisa fazer nada para ser salvo. Mas uma vez que você foi salvo pela graça, o texto está dizendo que você foi salvo para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andar, a metáfora de viver, para que vivêssemos de acordo com elas. Por isso, meus irmãos, lá o texto de Romanos 9 vai mostrar de uma maneira muito forte essa soberania. Quando Paulo está falando que Deus escolhe alguns, mas não escolhe outros. E qualquer um pensaria: então é injustiça. E Paulo se pergunta, através de uma pergunta retórica, um recurso, tentando antever aquilo que os seus leitores poderiam falar. A injustiça da parte de Deus? E a resposta é: de maneira nenhuma. Pois ele tem misericórdia de quem ele quer. Seguindo para o final do texto, Paulo vai falar sobre 2 classes de pessoas. E ele vai dizer o seguinte: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura não pode o oleiro, com a mesma massa do barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Está falando dos eleitos e daqueles que não são eleitos. E aí ele vai falar 2 coisas.
Porventura Deus não pode, então, glorificar a sua misericórdia através dos vasos de honra e glorificar a sua justiça através dos vasos de perdição? Aqui uma verdade importante. Deus não é só glorificado naqueles que se salvam. Deus também é glorificado naqueles que se perdem. Por isso, o centro da Escritura, a doutrina central é a soberania de Deus e a glória somente a Deus. Deus é glorificado de todas as maneiras. Irmãos, o que nós respondemos aqui? 4 perguntas importantes a respeito da salvação. O que Deus fez? Qual a razão, o motivo, por que Deus fez? Como Deus fez? E para que Deus fez? E as últimas aplicações que eu faço para todos nós é simplesmente aceite a salvação. Simplesmente isso. Não trabalhe para a salvação, aceite a salvação pela graça. Seja grato. A gente não pode comprar a salvação, mas a gente pode ser grato. A nossa ética, alguém já disse isso no passado? A nossa ética, a ética cristã, certo e errado, é a gratidão. Fazemos algo para Deus e nos preocupamos em seguir a lei de Deus por gratidão, não para sermos salvos. Então, seja grato a Deus. Outra aplicação importante é perdoe aqueles que te ofenderam. Porque se Deus perdoou as nossas dívidas, que eram infinitamente maiores, como que a gente pode, por exemplo, tomar a ceia do Senhor sem perdoar os nossos irmãos? Por pior que seja a ofensa. Perdoe, pois Deus te perdoou, Deus os perdoou por coisas piores. E a ideia não é nem de pior ou melhor. A ideia é que o conceito de bem e mal vem de Deus. Ele é o padrão, ele é o pai do padrão. Ele é o criador do padrão. Quando o padrão é ferido, acima de tudo, acima das pessoas, é ele que é ofendido. Por isso que quando Davi, no Salmo 51, mesmo tendo pecado contra Batseba e contra Urias, o Eteu, ele diz, pequei contra ti somente, porque ele sabia, foi Deus que fez a lei. Deus é o padrão máximo, ele é a fonte ética do bem e do mal. Então, quando eu erro, eu ofendo primeiramente a ele. Sendo assim, como nós não vamos perdoar uns aos outros? Por isso, irmãos, essa é a motivação que nós temos hoje para glorificar, para exaltar o nome de Deus.